Pelo segundo ano, o Palácio do Planalto organizou um dia de eventos para lembrar as invasões e depredações ocorridas na Praça dos Três Poderes em janeiro de 2023. Reportagem de Luciana Amaral. O discurso da primeira-dama abriu os atos em memória ao 8 de janeiro. Janja falou sobre a importância da restauração de obras de arte e peças históricas vandalizadas e disse que o Planalto foi uma vítima do ódio. Já o presidente Lula lembrou as investigações sobre a trama golpista de 2022 e voltou a defender a punição aos responsáveis pelos ataques criminosos. O STF condenou até o momento 375 réus pelos atos. E num aceno aos militares, agradeceu a presença do ministro da Defesa, José Múcio, e dos comandantes das Forças Armadas. Eu escapei da tentativa, junto com o Xandão e com o companheiro Alckmin, de um atentado, de um bando, de irresponsáveis. Eu diria um bando de aloprados que acharam que não precisava deixar a presidência depois do resultado eleitoral e que seria fácil tomar o poder. O presidente da República ainda brincou com o apelido do ministro Alexandre de Moraes, Xandão. Ao ser anunciado, o relator dos inquéritos relacionados aos ataques de 2 anos atrás foi ovacionado pela plateia, de maioria petista. O ministro Alexandre de Moraes disse que existe hoje um novo tipo de golpismo digital extremista e aproveitou o ato no Palácio do Planalto para defender a regulação das redes sociais. O ministro disse ainda que o STF não vai permitir que as Big Techs sejam instrumentalizadas para discursos de ódio. As redes sociais não são terra sem lei. No Brasil, só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira, independentemente de bravatas de dirigentes irresponsáveis das Big Techs. Na última terça-feira, Mark Zuckerberg, CEO da Meta, alegou que tribunais secretos em países da América Latina atuam para censurar as plataformas digitais. O evento também foi marcado pelas ausências da cúpula do Congresso Nacional. Faltaram os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira, bem como os possíveis sucessores nos cargos, Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Já a oposição criticou o que considera um uso político do 8 de janeiro. O senador Rogério Marinho, do PL, disse que quando os atos organizados por grupos ligados ao PT e à esquerda terminaram com a depredação de prédios na Praça dos Três Poderes, não foram considerados ataques à democracia. Daniel Rittner, vamos começar pelo começo. Quem fez o primeiro pronunciamento dentro do Palácio do Planalto foi a primeira-dama, esposa do presidente Lula, Janja. Fala durante 8 minutos. Ela não tem nenhuma função no governo, ela não foi eleita para nada, mas ela abriu esse evento dentro do Palácio do Planalto. Por quê? William, o governo foi capturado ali por um evento e pensou assim, né? Não foi capturado, o governo desenhou o evento político-partidário, não havia diversidade, pluralidade ali, havia ali, a gente pode dizer que havia algumas questões simbólicas. Está muito ok ter digamos, um dia da lembrança ali em 8 de janeiro, que virou o novo 31 de março, enquanto este governo estiver no poder. E está tudo bem ali você fazer alguma cerimônia para marcar a restauração de obras. A primeira-dama até teve um papel nisso, de capitanear ali uma equipe que restaurou obras, tudo bem. O discurso já é um pouco exagerado, porque ela de fato não tem encargo. Agora, quando o presidente desce a rampa e vai lá dar um abraço à democracia na Praça dos Três Poderes, quem que ele encontra na Praça dos Três Poderes? Não é o povo. Ele encontra a CUT, encontra o MST, encontra o pessoal que foi para Curitiba quando ele estava preso para dar bom dia ao presidente Lula, encontra servidores de ministérios que foram compelidos ou foram estimulados a estar hoje. Não havia pluralidade. Ele falou para o PT, ele falou no Palácio do Planalto para um público que compareceu à audiência do PT majoritariamente e se transformou num evento político.
Esse é a nova comunicação. Ontem nós estávamos aqui conversando sobre as mudanças nas comunicações. É isso aí que o Sidônio vai fazer? Não precisamente isso, né, William? Imagina... Desculpa, o Sidônio, eu estou falando assim com um tom de intimidade, o novo ministro da Secretaria. Não, esse ato já vinha sendo planejado e a gente pode pensar que do ano que vem sim deve ter um dedo do Sidônio, mas o desse ano não, ainda não teve ali uma cara dele, não deu tempo, né? Ele fechou a ida essa semana, começou a conversar no final do mês passado. Não imagino. Acho que tem uma questão do 8 de janeiro, o ato histórico, o evento histórico, o fato histórico, os radicais foram até Brasília para fazer o que fizeram e estão pagando por isso, a justiça está em cima. E tem a questão do ato político, e foi um ato político e a esquerda, e o PT, e o Lula usa e vão continuar usando esse ato político como um ato político, muito mais do que um ato histórico, porque ele é um ato histórico, é um evento histórico. Mas vai ficar usando, por quê? Porque é uma seara que eles trafegam bem. Eles conseguem trafegar bem. A campanha de 2022 foi em cima disso, né? E eles ganharam. Não estou dizendo que ganharam em razão disso, mas foi um ponto relevante de traçar uma risca no chão e de se dizer os motivos de serem diferentes dos bolsonaristas e do Bolsonaro. Mas tem um ponto aí, Caio, que é o seguinte: a campanha de 22, e nada disso ainda tinha acontecido, né? O que se sabe hoje, por exemplo, depois das investigações da Polícia Federal, que levaram ao indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, não se sabia, então, na campanha de 22. Aquilo é depois até do segundo turno. Mas há um ponto na campanha de 22, que é o qual eu gostaria de forçar aqui o contraste. A campanha de 22 tem uma mensagem, pelo menos de boca para fora, de união, de estender o braço, de tentar se formar um tipo de, digamos, não vou dizer coligação ou aliança, mas de tornar mais ampla digamos, o feitio do grupo político que vai ocupar não só o Planalto, mas principalmente em função do Congresso. O segundo turno já ocorre sabendo como é que vai ser o Congresso. Foi sábio, então, o que se fez hoje? Olha, William, a extensão do que aconteceu hoje em Brasília, eu acho que é a cereja do bolo da politização, né, do 8 de janeiro. Né? No 8 de janeiro de 2023, o Lula estava em Araraquara, porque a região tinha sofrido com chuvas fortíssimas, com vítimas e tal, estragos enormes. Edinho Silva, prefeito da cidade, então o Lula estava lá. E foi de lá que ele começou a tomar decisões, montaram um QG de atuação e tudo mais. Ano passado, o Edinho Silva ainda era prefeito. Ele não foi eleito e quem ganhou foi um prefeito do PL, ou seja, oposição absurda e frontal ao Partido dos Trabalhadores. Mas ainda assim, o PT resolveu fazer um evento lá em Araraquara. Né? E assim como aconteceu em Brasília, não foi um evento que contou com a presença de muita gente e quem compareceu foi apenas aqueles manifestantes ou aquelas pessoas que têm uma ligação muito forte com a ala política específica do governo. Então, a minha percepção é que a programação, a extensão do programa em Araraquara, quer dizer, faz sentido você não deixar o Brasil esquecer o que aconteceu lá. Vamos lembrar da pesquisa da Quest da semana passada, ou do começo dessa semana, 86% dos brasileiros condenam o 8 de janeiro. Foi 94% logo depois do evento. Sim, mas ainda assim são 9 em cada 10 brasileiros. Essa quantidade de gente expressiva também é entre os eleitores do Bolsonaro, né, mais de 80%. Então, assim, o governo isso já é um ativo para o governo, essa condenação das pessoas. Portanto, eu vejo um equívoco e um risco muito alto, o excesso de politização, porque o evento não é do PT, não é do Lula, não é do governo, o evento é do Brasil. 86% das pessoas condenaram o que aconteceu lá. Mas tem um ponto interessante, desculpa, Daniel. Imagina. E eu reflito bastante sobre isso, né? Enfim, 8 de janeiro a gente tá sempre pensando sobre isso. O 8 de janeiro, as pessoas estavam lá para tirar o Lula, né? Em princípio. Elas estavam lá para contestar a eleição do Lula, e o Lula era o presidente. Então, de certa maneira, eu compreendo que, de certa forma, o PT e o Lula e o evento seja no Palácio do Planalto, porque você também ganhar uma eleição num país como esse, complexo, grande, as eleições são difíceis, aí você ganha a eleição, toma posse, uma semana depois vão os eleitores do candidato derrotado e vai lá e quebra tudo. Assim, também é meio demais. Você tem razão. E, William, a questão da união também é uma coisa que, enfim,
nossa reflexão quase que diária. Eu penso que a união que foi vendida na eleição de 2022, a tal da Frente Ampla, ela não embarcava bolsonaristas. E também penso que ela colide com uma estratégia histórica do PT, desde o nascimento, que é de divisão. Então era de boca para fora. Assim, na campanha, né, aquela história, foi um slogan para a campanha. E a gente viu que na montagem do governo, o papel que o Alckmin teve, que a Marina Silva teve, que a Simone Tebet teve, foram ficando cada vez mais escanteados. Mas o PT, a vida inteira, antes era o PSDB, o nós contra eles, então, rico contra o pobre, patrão contra o empregado. Vamos olhar então para os fatos que a realidade política traz para nós. Se a gente constata, e isso me parece um consenso, parece que ninguém vai brigar com a afirmação que eu vou fazer, que o governo tem severas dificuldades dentro do Congresso de levar adiante o que ele acha que ele quer levar adiante, parte disso se deve à não existência desse governo, como é que você quer chamar? De frente ampla, de coligação, de união, eu não sei o nome que você vai dar. Mas é a ideia que todo mundo tem de que uma página precisa ser virada de uma forma ou de outra. Talvez isso exija engolir batráquios, né? Talvez seja obrigatório do ponto de vista da política engolir sapos, procurar acomodações, e que isso teria tornado, se tivesse sido feito, esse tipo de, digamos, articulação política, teria tornado a vida do próprio governo hoje mais fácil. Aí é que eu vejo para você, Daniel, e pergunto, o que a oposição ao governo disse para ele hoje nesse evento? Então, William, sem fugir da sua pergunta sobre a oposição, mas eu acho que o que está na essência aqui e explica a instrumentalização política dos eventos de 8 de janeiro é basicamente, eu vou chamar de uma forma diferente aqui o que você e o Caio descreveram sobre as eleições de 2022. Eu chamaria, de uma forma mais simples, de um plebiscito sobre Jair Bolsonaro. Um plebiscito do qual o único opositor de Jair Bolsonaro à época, com chances de vencer e que se consagrou vencedor, era Luiz Inácio Lula da Silva. As pessoas não votaram, algumas votaram em Lula e uma boa parte do eleitorado votou contra Jair Bolsonaro nesse plebiscito sobre Jair Bolsonaro e sobre o bolsonarismo. O que o governo que sai das urnas representa hoje é um governo envelhecido, um governo analógico, um governo que não encanta e não engaja, para usar a palavra da moda, mas que ainda tem bons resultados macroeconômicos, se a gente for analisar. Perspectivas com muitas incertezas, mas um bom cenário, bons indicadores macroeconômicos 2023, 2024. Muito bem. Com essas dificuldades todas, e que não são só no Congresso, são principalmente com a sociedade brasileira, o risco para este governo é transformar as eleições de 2026 num plebiscito sobre os 4 anos de Luiz Inácio Lula da Silva. E o que a instrumentalização do 8 de janeiro permite ao governo é alimentar essa ideia de que o que teremos em 26 é, de novo, um plebiscito sobre o bolsonarismo. E aí vira-se a chave para a instrumentalização dos eventos. Acho que eles já sabem que não será isso. 2026 vai ser um plebiscito sobre o Lula, né, na verdade. Né? E eles embutem. Sim. Mas olha, eu quero tréplica aqui do Caio Junqueira, viu, William Hackman? Isso aqui é uma obra aberta, não manda isso aqui. Se manda. Olha, Caio, eu acho que você tem razão, é óbvio que tem que ter alguma personificação, até porque o Lula, hoje a gente sabe que tinha um plano para matá-lo. Né? Então, e sim, era contra a eleição dele, mas aí eu vou fazer jus de novo, né? Agora todo dia é isso. Faço jus ao meu apelido aqui que você me deu da institucionalidade. Musa da institucionalidade. O Musa fica por sua conta. Eu fico mais ligada à institucionalidade, né? Que eu volto a defender esse ponto, né? Do risco do excesso de politização e de personificação, né? Num país onde 9 em cada 10 pessoas, independente da sua vertente política, condenaram o que aconteceu lá. Portanto, condenaram sobre todos os aspectos, né? Podem ter achado que, olha, eu não queria o Lula, mas não é para quebrar tudo, né? Então, o risco aqui do excesso da politização é perder uma audiência, uma turma que nem é a turma do PT, não é a turma do Lula, mas que condena e certamente aprova
o fato da gente estar aqui 2 anos depois, tendo essa cobertura, né, e trazendo a importância da defesa da democracia, das instituições e por aí vai. Sim, é só que assim, a gente só acha que o caminho, assim, o 8 de janeiro é sobre radicais bolsonaristas. Não todos os bolsonaristas, porque nem todo bolsonarista é radical, certo? Assim como tem radical na esquerda também. Mas os que estavam lá em Brasília eram radicais. Os que saíram de suas casas, né, e foram para lá, os que financiaram, os que executaram, os que incitaram. Esses são radicais. E o 8 de janeiro é sobre eles. A politização hoje, o 8 de janeiro não é sobre o Lula. O 8 de janeiro é sobre os radicais bolsonaristas. O que a gente viu hoje, e merece crítica, politização, afasta, dificulta a união, dificulta a frente ampla, ok, merece crítica. Mas o 8 de janeiro, os 2 anos de 8 de janeiro, é sobre os extremistas que foram até lá. É sobre eles. Vai, Daniel, prossiga. É porque quando o governo instrumentaliza tanto o 8 de janeiro, me parece interditar qualquer possibilidade de caminho do meio. Se você não me apoia, e eu sou, pensando como governo, eu sou quem mais expressa o anti-autoritarismo, eu sou quem mais expressa a democracia, a preservação da democracia, logo você é bolsonarista, logo você é autoritário, logo você não está a favor da... Não existe caminho do meio, porque não existe outra possibilidade eleitoral viável. Então, existe essa tentativa do governo de bloquear qualquer coisa que não seja o PT e qualquer coisa que não seja o bolsonarismo. Eu acho que esse ponto que o Daniel está levantando me parece, no debate político hoje, o ponto relevante, que é o olhar para frente. Você está mencionando, em resumo, o seguinte, tá? Isso está dizendo, eles estão desprezando uma larga base social, traduzida nos dados de pesquisa segundo a qual é um consenso nacional que é abominável o que aconteceu no 8 de janeiro, indefensável, não importa a sua vertente política. Quem quer um jogo político decente não pode apoiar aquele tipo de coisa, ponto. Despreza-se essa base social em benefício de falar para os convertidos, de falar para os grupos, as organizações de fachada e por aí tudo vai, que constituem há décadas a base de militância política do PT. Aí vem o ponto que o Daniel está levantando. Qual é a sabedoria política disso, visando a eleição de 26? Eu votaria na minha primeira intervenção, nós contra eles. O PT tem dificuldade de construir um discurso político muito agregador e, principalmente em campanhas eleitorais, sempre foi assim. E nós, pelo menos boa parte da imprensa, do jornalismo político, sempre condenou nós contra eles, o patrão contra o empregado, essa divisão. Isso Caio, foi sustentado... Caio, a pergunta continua de pé, Caio, que é a seguinte: funciona o nós contra eles no cenário de hoje? Funcionou lá atrás. Vai funcionar para 2026? Aí, William, também, vira e mexe, fala isso aqui. Se um partido enfrentou, 8 eleições, ganhou 5, né, que é o caso deles, no nós contra eles, acho que no subconsciente deles, eles entendem que funciona. Por isso que eles não conseguem sair disso. Eles têm dificuldade para sair disso. E outra coisa, eu entendo o conceito que vocês colocam do 8 de janeiro como... o ato político do 8 de janeiro do governo petista ser um obstáculo a ampliar fronteiras e acenar ao centro e tudo mais. Tanto que o centro não foi. Eu não acho que o ato em si, ou que a comemoração encenada pelo Palácio do Planalto hoje, em si, seja um obstáculo. Eu acho o que ele traz para nós é claramente uma demonstração de um grupo político fechado, ensimesmado em si mesmo, preso às paredes do Planalto e incapaz de entender, primeiro, que ele tem uma grande resistência social ao que ele é, ao que ele significa. Que as circunstâncias, inclusive da relação entre os poderes, se alterou de forma muito negativa para o incumbente do Palácio. E que, terceiro, que muita coisa que ele está fazendo fora do âmbito da política, aí vem para você, provavelmente, se a gente lê corretamente os dados da realidade, vamos dizer se nós estamos corretos ou não no que a gente prevê, provavelmente ele trará dificuldades políticas. Leia-se percepção da política econômica.
não é nem a percepção da política econômica, é a percepção da realidade. A gente terminou 2024 com a carne subindo quase 20%, né? Não vai arrefecer em 2025. 2025 vai ser um ano em que o desemprego vai continuar baixo, né? O crédito vai diminuir um pouco, quer dizer, não tem nenhuma previsão catastrófica para 2024. O Brasil ainda vai crescer 2025. O Brasil ainda vai crescer 2%, enfim, tem um monte de investimento esperado para infraestrutura. Eu acho que tem uma medição de risco também, a alocação por onde o capital vai andar com as incertezas lá de fora, William. Então, não adianta muito o discurso, que nem a gente falou ontem aqui da comunicação, né, do embrulhinho lá do velocípede, se o brasileiro estiver convivendo com uma inflação muito alta. Essa inflação, ela está preocupante. Eu tenho ouvido cada vez mais economistas que acham veem exagero nas reações do mercado, mas estão ficando extremamente preocupados com a trajetória da inflação. E não tem governo, e não vai ser diferente com o Lula, ainda mais diante da situação em que os brasileiros passaram a ganhar mais, ter mais formalização do trabalho, se recusam a dar autoria da melhoria da vida deles totalmente ao Lula, e as pesquisas de aprovação mostram isso, convivendo com uma inflação. Agora, tem um outro ponto aqui, William, rapidamente, que eu quero trazer, que é a reação da oposição. A oposição sabe o que fazer quando a inflação está alta e sabe atacar o governo. Olha o que o Trump fez com o Biden nos Estados Unidos e no Brasil não vai ser diferente. Mas a oposição hoje passou o dia inteiro, né, tratando do que eles chamam de vítimas do 8 de janeiro. As vítimas do 8 de janeiro não são a democracia, as instituições, a cultura, a arte. As vítimas são exatamente aqueles que estão sendo condenados, julgados, processados pelo vandalismo, pelos ataques e pela barbaridade que cometeram em Brasília. Então, eles também estão perdidos na sua forma de se comunicar e de tentar embrulhar esse pacote. Vale para eles também a pesquisa da Quest, que mostra que 86% das pessoas condenam o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Então, como tratar como vítima quem impôs a barbárie ao país? Eu acompanho essa turma bastante, converso bastante com os advogados ali, enfim. E hoje eles fizeram uma super live aí de 8 horas para debater esses pontos. Pelo que eu entendo, e tem uma associação, né? A ASAVAF, a Associação das Vítimas Familiares do 8 de janeiro. O ponto que eles colocam é em relação, e eu acho que tem ali um lastro, sim, não ao espetáculo e à barbárie que a gente viu na TV, mas ao processo legal e a forma como o processo legal vem sendo conduzido pelo Supremo Tribunal Federal contra eles. Vítima da justiça, né? Porque daí a gente cai naquelas questões também que foram para a Lava Jato. Prisões estendidas, advogado com dificuldade de acesso aos autos, tem audiências de custódia, segundo eles, deformadas, tanto que eles estão fazendo relatórios, vão na OEA e por aí vai. Mas o que eles fizeram lá, o alvo era o Supremo. Né? Então, acho que isso acaba também embutindo... Eles têm uma alavanca política séria aí, sim, em relação ao Supremo, que eu não sei se o Supremo foi capaz de entender. Porque, na verdade, o que se contesta é a legitimidade da justiça brasileira para proceder em relação aos participantes daquela barbárie, como está procedendo. Sim. E em que medida a oposição tem nas mãos a capacidade de levar adiante o convencimento de grande parte da sociedade de que o jogo está enviesado para um lado. E ele está enviesado, por um lado, pela participação do Supremo. Sim. Que há um conluio entre o que nos Estados Unidos eles teriam chamado de Deep State. Há um conluio entre o estamento, né, de todo o sistema. Ele é feito para trabalhar a favor de Lula, do PT e da esquerda. E a justiça brasileira não funciona como árbitro do sistema político, ela é parte da atuação do sistema político e interfere no sistema político exatamente para garantir aqueles que não deixam o curso normal das coisas. Esse tem um alcance razoavelmente amplo, eu diria mais que razoavelmente, tem um enorme alcance. Sobretudo quando se considera, eu acho, do ponto de vista do Supremo, o que ele está perdendo de autoridade e, em consequência, também de legitimidade, Daniel. E aí houve um certo descuido hoje, para a gente dizer o mínimo, na presença de ministros do Supremo, inclusive Alexandre de Moraes, sorridente, com o Lula brincando do apelido, Xandão, aí o outro cai nas gargalhadas e tal.
incute-se ali uma ideia em boa parte da opinião pública de que o Supremo é um aliado, inevitavelmente, do Palácio do Planalto. Daniel, eu não acho que incute-se a ideia. Reforça-se a ideia. Reforça-se a ideia. É uma percepção. Exatamente. Eu não tenho o menor temor de afirmar o que eu vou afirmar. Há uma percepção muito difundida, sobretudo entre as elites brasileiras, de que o Supremo é parte do jogo político exatamente por força dessas imagens. Mas quando você vê um ministro que administra o inquérito que não tem dia para acabar e que tem poderes de um delegado-geral da República, que é o caso do ministro Alexandre de Moraes, quando ele aparece em público sorrindo e sendo ovacionado num evento político partidário, do ponto de vista de como aquilo se reflete sobre a imagem da instituição, musa da institucionalidade aqui ao meu lado, não, tá certo? Exato, esse é o ponto. É muito ruim isso, em bom português, é muito ruim. É só dizer que você mas que mais poderia fazer se ele recebeu o convite e é um agente ali tão ativo num evento como esse, ele estava compelido aí. Ora, basta se ver o que fez o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que não foi, que evitou, por quê? Justamente porque, às vésperas de uma provável denúncia contra Bolsonaro e contra boa parte das figuras bolsonaristas, preferiu não se expor nesse evento. Fez muito corretamente, na minha opinião, porque com isso ele se blinda de críticas de politização de toda a denúncia. Então, só para terminar essa conversa, tem a informação que o Caio tem hoje da constituição do advogado de defesa de Bolsonaro, frente justamente a isso que você está mencionando, Daniel, que é a apresentação de uma denúncia que se espera que venha robusta em cima de um relatório de mais de 1.000 páginas, ou quase 1.000 páginas, da Polícia Federal. Celso Villares esteve conosco aqui recentemente na bancada, e o que ele te disse? Bom, basicamente, primeiro que a própria escolha já é um fato político muito importante, né, William? A gente sabe, o professor Villares, professor da Fundação Getúlio Vargas, um dos principais criminalistas do Brasil, e parece que o Bolsonaro e o entorno do Bolsonaro acordaram para a necessidade de ter um advogado deste trânsito. Não estou falando do Paulo Bueno, continua na equipe, é um grande advogado também, mas o Celso Villares trabalhou em grandes casos, Ike Batista, Camargo Correia, Lava Jato, Mensalão, foi advogado do Delúbio Soares e agora vai atender o Bolsonaro. Na prática, o Bolsonaro sacou que precisa ter alguém com trânsito dentro do Supremo Tribunal Federal para ajudá-lo nessa defesa e impedi-lo de ir para a prisão neste julgamento deste ano. E aí contratou um cara deste calibre. O que ele me disse, William, só para finalizar, ele considera o Celso Villares novo advogado do Bolsonaro. Me disse antes aqui de entrar no estúdio que o processo o relatório da Polícia Federal contra o Bolsonaro está enviesado e ele também disse ter clareza, depois de estudar milhares de páginas dessa investigação, que o Bolsonaro é inocente e não teve qualquer participação em nenhuma tentativa de golpe.